ao Agile World Português, fazemos parte do Agile World News Broadcast, representando a língua portuguesa, no propósito de disseminar o conhecimento em agilidade, democratizando a informação. No episódio de hoje, vamos falar sobre a adoção de métodos ágeis em gerenciamento de projetos, sendo uma pesquisa de doutorado da Vanessa Garcia, que vai estar hoje aqui conosco, que é uma ex-colega minha muito querida dos tempos de CA e que traz uma proposição de um artefato baseado na orientação empreendedora. Isso mesmo, agilidade, projetos e empreendedorismo. Estou bastante curiosa para saber um pouco mais sobre o que a Vanessa descobriu aí, pode trazer de insights com esse desenvolvimento aí dessa ferramenta, desse artefato. Eu sou Carla Krieger e tenho ao meu lado como co-host o super parceiro Victor Patané. Patané, como sempre, seu bom dia, boa tarde, boa noite, se apresente e puxa a Vanessa aí para esse bate-papo. Olá, amigos do AWP, bom ter vocês aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou no horário que você estiver degustando esse episódio do AWP. E hoje, com um tema super bacana, super legal, para quem gosta de pesquisa, para quem gosta de conhecimento, quem gosta de descobrimento, a gente vai estar trazendo aqui hoje a Vanessa para estar falando para a gente o que ela descobriu estudando agilidade. Vocês veem, olha, agilidade com meio de estudo, galera. Olha só o nível que o negócio está. Pois é, a pessoa vai fazer uma tese toda voltada para falar de agilidade. Mas não é qualquer agilidade, é agilidade empreendedora. Vamos descobrir como é que funciona, quais as conclusões, quais as visões que a nossa colega Vanessa chegou estudando agilidade e conectando ela ao empreendedorismo? Assistam esse episódio, fiquem com a gente até o final que vocês vão entender um pouco mais sobre como essas coisas se conectam, tá ok? E vamos lá, vamos chamar aqui para o palco do AWP a nossa colega Vanessa. Vanessa, seja super bem-vinda aqui, amiga. Olá, gente, tudo bom? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para mim é uma honra. Bacana. Para a gente, né, Vanessa, que é um prazer enorme. E aí a gente vai começar com aquela perguntinha, né? Quem é a Vanessa e como que a Vanessa foi mordida aí pelo bichinho de agilidade? Como é que foi essa tua busca aí, Vanessa? O que te levou a estudar e aí para as práticas e o modo de ser ágil no seu dia a dia aí dentro do seu trabalho? Bom, meu nome é Vanessa. Eu comecei com agilidade faz uns 12 anos. Na verdade, eu trabalhava no Banco Itaú, estava bem no comecinho. Depois eu fui passando por outras empresas, fui estudando, e aí eu fui vendo que a agilidade dentro do conceito de gestão de projetos estava cada vez mais crescendo, e aí com as empresas que eu fui trabalhando, eu fui vendo que era um grande ganho. E aí, em 2016, eu comecei a trabalhar na CA, junto com a Carla, e nesse período eu estava terminando o meu mestrado, na verdade, e eu precisei mudar de tema, porque o meu orientador na época ele faleceu, e eu tive que mudar de tema. E estava super indeciso o que eu ia fazer da vida e tudo mais, e fui fazer um curso de Scrum Master, né, pela CA. E nesse curso eu comecei a escutar conceitos, né, na verdade, eu já vivenciava isso, mas comecei a escutar com mais, comecei a prestar atenção, os ouvidos estavam diferentes, estava terminando um mestrado, autonomia, produtividade, vantagem competitiva, agilidade e ajuda, os métodos ágeis e tal. E aí eu liguei isso com um tema, né, de empreendedorismo dentro das organizações, que é de orientação empreendedora, de uma disciplina que eu tive. E nessa hora eu tive o clique, eu falei, nossa, tem tudo a ver. E aí eu mandei uma mensagem, né, depois que a professora que virou minha orientadora, e falei, eu fiz um curso fantástico aqui e eu acho que tem tudo a ver, orientação empreendedora com os métodos ágeis. E ela falou, então escreve uma proposta e manda. E aí eu fui procurar na literatura e vi que os assuntos, eles se relacionam pelos tópicos, mas não tinha muita pesquisa que ligava, né? Orientação empreendedora, e sim as palavras, né? As dimensões. E eu fui me aprofundando, ela aceitou, refiz em poucos meses toda a minha pesquisa, qualifiquei e depois defendi o mestrado
com esses dois temas. E aí, depois disso, fui para o doutorado, e no doutorado a gente continuou, e aí no meu mestrado, a gente já viu que orientação empreendedora, né, e os valores de meta-usagens tinham tudo a ver. A gente fez uma pesquisa quantitativa, mais de 200 pessoas responderam, e a gente viu que realmente tinham a ver, né, os assuntos, os temas. Fui para o doutorado e precisava me aprofundar. E aí, são 3 meses de doutorado, então eu cumpri nos 3 meses, uma correria, uma loucura, família, né, gente? E aí você tem que trabalhar, tem tudo. Mas para mim é um prazer, porque eu acredito muito nesses dois temas, né? E fui complementando e fiz uma pesquisa. Essa minha pesquisa, ela foi baseada, na verdade, ela usou como base uma metodologia que é a mesma metodologia do Alexander Osterwalder, que criou o Business Model Canvas, né? Que depois da defesa dele de doutorado, ele passou anos, né, no mundo todo com pesquisadores para aprimorar e chegar no que a gente vê hoje, que é tão simplificado, mas tem uma profundidade ali de metodológica que precisa para chegar no simples. Eu falei, é isso, né? Olha a minha ambição, é isso que eu vou fazer. E estamos aqui hoje. Que Bacana. legal, hein? É muito Puxa, bacana. E aí você traz, né, o que eu achei interessante, Vanessa, que foi a percepção inicial ali de muito mais questões ligadas a princípios, pelo que eu entendi, me corrige se eu estou enganada, né? Mas princípios que um traz e o outro traz, né? Quando você fala ali de empreendedorismo e quando você fala de agilidade. E como é que foi navegar nesse mundo assim, Vanessa, né? Fazendo essas conexões assim, que insights, descobertas, né? Ou hipóteses que não foram validadas também, né? Que você foi encontrando aí nesse caminho. O Design Science Research, que foi o método que eu escolhi, na verdade, tem vários tipos, e eu escolhi o mesmo do Osterwalder, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se o problema existe, né? E aí eu fui a campo numa empresa e vi e mostrei, olha, essas são as orientações empreendedoras, esses são os desafios que vocês podem encontrar. Existe isso? Existem os desafios. Vocês reconhecem que essas orientações empreendedoras, elas podem ajudar nesses desafios? Reconhecemos. E aí eu conversei com o RH, com os proprietários da empresa, alta gestão, e com os times ágeis, com os times que ficam, como era uma consultoria, de tecnologia, com o time que ficava dentro da consultoria e com o time que também estava dentro dos clientes, porque tem uma diferença de cultura também. E a gente viu que realmente tem uma diferença de cultura, que alguns enxergavam que a empresa tinha orientação empreendedora, mas o cliente não tinha, e vice-versa, porque né, tem algumas diferenças. O RH tinha uma percepção que é muito difícil você contratar, né, uns perfis já prontos, esses perfis de autonomia, proatividade. Então, tem que ter ali, dentro da empresa, também treinamento, tem que ter algumas capacitações e também empoderamento dentro da empresa, né, que a empresa precisa permitir isso. E os proprietários também viram, tinham a visão dela, então a gente conseguiu fazer ali um apanhado do todo. Beleza, temos, aí realmente faz sentido os dois. Fui para a literatura, e aí sim, na literatura, você tem que sair, né? Você tem que abstrair quando você está fazendo a pesquisa, né? E como é que você vai na literatura, já que você não tem orientação empreendedora como tema principal e metodologia ágil? Eu fiz um passo atrás, já pesquisei, fiz um passo atrás, e aí nesse passo atrás eu fui nos seminais, nos autores que criaram essa, né, orientação empreendedora. E li, reli, e eu falei, puxa vida, isso também tem tudo a ver com os princípios, porque os valores eu já tinha validado no mestrado, falei, deixa eu partir para os princípios de métodos ágeis, né, do manifesto ágil, porque se os valores e os princípios eles são a base de tudo, então eu vou no anterior, eu não vou no framework específico, né? E aí eu fiz um quadro junto com a minha orientadora, falei, olha, tá vendo? Essa frase, esse conceito, ele tem a ver. Só que eu não fui no princípio que está no manifesto, eu fui no princípio mais outros artigos que trabalhavam, como as ênfases, as descrições, e fiz um quadro, né, mapeando os princípios, a ênfase e algumas descrições detalhadas, né, de pesquisa, e aí fiz complementando com as dimensões de orientação empreendedora nos seminais, e aí eu criei um quadro teórico que mostra quais são as relações, né, dos temas.
E aí, maravilha, achei um possível caminho, né? Que dentro da literatura que eu tenho um problema, as pessoas identificam que, né, pode ajudar, mas a literatura tinha que me confirmar isso. E fiz. E aí fiz um quadro que eu adoro esse quadro. Ainda não publiquei, está na minha tese, mas ainda não publiquei ele completo para mostrar, porque é muito rico e realmente tem conexões na base, né, dos métodos ágeis, do manifesto, e também na base do que a gente fala em relação às dimensões de orientação empreendedora. E depois continuou o processo. E aí, Vanessa, eu acho que nem todos conhecem, né, a orientação empreendedora. Pode falar um pouquinho, né, de que características, ou valores, ou princípios ela contempla para o Claro, pessoal aqui que vem mais de agilidade começar a entender essas conexões? para ver se eles também reconhecem, né, os assuntos. Exato. Orientação empreendedora é uma teoria dentro, né, do empreendedorismo, né? Então, a gente fala muito de empreendedorismo, de criar algo novo e tudo mais. Mas existem conceitos também de empreendedorismo dentro das organizações. Tem o intraempreendedorismo, que você está falando muito do indivíduo, né? E tem a orientação empreendedora, que são organizações que incentivam comportamentos empreendedores dentro das organizações. Então, um comportamento de autonomia, comportamento de proatividade, então incentiva, não inibe que as pessoas sejam proativas, né? Inovatividade, né? De você trabalhar com inovatividade. Assunção de riscos, você assumir riscos, mas riscos não um risco, é um risco muito bem controlado, um risco que tem dentro da organização, da natureza da organização, você assumir riscos dentro da organização. Então, por exemplo, um banco, você vai assumir riscos mais controlados do que uma startup, por exemplo, né? Então, você assume esse risco mais controlado. E agressividade competitiva, né? E o que acontece? Essa palavra da agressividade competitiva, nas minhas pesquisas, ela assustou um pouquinho quando eu falava de agressividade competitiva, porque as pessoas, elas confundiam com agressividade mesmo de combate dentro das organizações, não cooperação, né? Mas das pessoas serem agressivas entre elas mesmas, né? E não é, na verdade, a agressividade competitiva, ela está ligada à vantagem competitiva e da organização em relação aos seus competidores. E o que foi muito interessante, que eu não tinha pensado, mas algumas pessoas colocaram, né, isso, é que, na verdade, essa agressividade competitiva, ao invés de você competir diretamente com o seu concorrente, você trabalhar de maneira colaborativa até com o seu concorrente, você criar também alianças para você ser competitivo no mercado, você trabalhar em parceria entre as empresas para você ganhar mercado. Isso foi muito interessante, porque apareceu mais de uma vez, a gente considerou na pesquisa essa abordagem, né? Então, a pesquisa perguntava, tá, o que você vê, né, de característica importante na pessoa que tem um perfil de negócio de produto, de liderança do time, né, e também do time técnico. E eles colocaram que trabalhar em colaboração, ter essa mente de trabalhar em colaboração com outras pessoas do mesmo segmento, o segmento complementar, ajudaria na agressividade competitiva, que é essa vantagem competitiva perante os seus concorrentes. Não sei se ficou claro. Ficou bem claro, bem claro. Aí, Vanessa, eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu acho que é muito mais uma curiosidade, acho que tanto para mim quanto para quem está ouvindo esse podcast, né? Pensando em materialização, né? A gente está falando de empreendedorismo, né? Em primeira instância aqui, a gente está falando de agilidade, do advento da agilidade, mas a gente também está falando de empreendedorismo. É um tema que eu adoro, né? E daí eu te pergunto, ou com base nessa tese, com base em tudo que você estudou, todo esse trabalho bacana que foi feito, você acha possível para qualquer empreendedor estar utilizando o viés da agilidade no seu dia a dia? Vamos supor, o cara está começando um empreendimento, né? Ele está começando a fazer o negócio dele. Aí eu não estou nem usando escala de empreendimento, tá? E nem nicho. Eu estou falando de um cara que está começando o seu trabalho como empreendedor. Ele quer empreender. Você acha que ele pode ir
através, né, da agilidade empreendedora ou do empreendedorismo ágil, enfim, né? Usar essas ferramentas, esses processos, né, para meio que embasar esse preparo desse novo empreendimento dele? Então, a maioria exceto na nossa, né, da primeira parte que eu fui até uma consultoria pequena, uma startup, todo o restante foram pessoas de grandes corporações, tá vendo? Então, assim, o que você perguntou, excelente, porque quem respondeu, a grande maioria, assim, 99% trabalhava em grandes empresas, então desafios muito maiores. Só que eu vim no dia seguinte que eu, né, consegui meu título, digamos assim, que eu defendi a minha tese, o ex-presidente de uma empresa onde eu trabalhei, no Banco Cetelem, ele estava formando uma equipe nova porque ele queria montar uma fintech. Fintech, ele saiu de um banco grande, recebeu um convite para montar uma fintech, para financiamento, né, de painéis solares, né? Então, eu vim para cá, no dia seguinte ele me ligou e falou, Vitor, teu post, vem trabalhar comigo, eu estou montando uma empresa nova, ele, na verdade, é uma fintech de um grupo canadense de investidores, que é o grupo da Brookfield, e eu vim para cá em janeiro. Qual que era o desafio? Porque a gente já tinha trabalhado antes, não é gerenciar projeto, é montar, ajudar a montar a empresa. Então, a gente começou em janeiro, e aí a gente passou por várias etapas aqui dentro. Então, primeiro a gente trabalhou com Lean Startup, porque a gente não tinha nada e a gente precisava montar o nosso produto fintech, então financeiro com tecnologia, é, não tem outra coisa, né? Então, a gente, na verdade, eu propus ali o uso de alguns frameworks, né? Durante esse período, hoje a gente já está em operação, a gente já, né, fez um grande lançamento agora, finalzinho de agosto, numa feira intersolar internacional. Então, a gente seguiu ali os preceitos de MVP, fizemos aprimoramento e tudo mais. Muito do Disciplina Agile, a gente também, eu aprendi, fiz alguns cursos e aprendi e trouxe para cá. E o que aconteceu? A gente tem alguns releases importantes, tá? Então, não é a cada sprint, mas a gente montou um esquema de seguir o Lean Startup, depois no Scrum, com Kanban, algumas coisas ali e tal, mas independente do método, a gente começou a usar o artefato, e aí, sim, vocês vão ver que ele tá diferente da tese, ele tá um pouquinho melhorado, para entender, né, para deixar mais simplificado, porque são times, vários times, então a gente tem consultorias aqui que nos ajudam nessa montagem, e no primeiro momento que eu apresentei aqui, né, essa proposta, o artefato, já virou os valores da empresa. Então, as dimensões viraram valores porque ele entendeu que se nós somos uma fintech, a fintech ela é uma área de tecnologia, né? Ela tem e a gente tem que ter um espírito empreendedor, porque vejam, nós viemos todos de empresas grandes, todos aqui. E aí a gente não podia ter o mindset de empresa grande, então orientação empreendedora virou valor dentro da empresa, a gente tem que seguir isso. E a gente conseguiu transpor isso também para as nossas equipes, que são de terceiros, que nos ajudam aqui. Então a gente fez algumas intervenções, e agora a gente vai fazer uma grande release aqui dentro e vamos usar novamente, porque, né, se nós temos o espírito empreendedor dentro da organização, se a empresa tem orientação empreendedora, por que não usar, entendeu? Ótima proposição aí, Vanessa. O que acontece? Muita gente que, quando pensa numa empresa nova, né, num novo empreendimento, em startup, por exemplo, tende a imaginar que isso já nasce ágil, né? E não é bem por aí, né? Às vezes, eu já tive startups, né? Já estive presente trabalhando com startups e eu posso dizer que não é bem por aí. Nem sempre a empresa nasce ágil. Mas uma coisa que é muito legal em empresas assim que estão nascendo, independente assim do tamanho, geralmente pequenas, né? É a leveza. Então, quando você escolhe trabalhar com uma metodologia como ágil para te ajudar nos seus processos dentro da sua empresa, fica muito mais fácil fazer o drive, né? Você não tem, às vezes, uma cadeia enorme e você passa a usar o ágil na essência
né? E realmente tendo experiências de valor ali, porque você executa e já consegue verificar rapidamente o que está acontecendo ali. Então, eu acho que foi uma pergunta até meio provocativa, meio retórica, mas realmente eu queria saber qual que era a sua visão e eu acho que faz todo sentido quando você, novo empreendedor que está começando, utilizar sim, né? Procurar, na agilidade tem tantas propostas, tantas ferramentas que você pode explorar, né? Não ali ao pé da letra, mas você pode de repente descobrir uma nova forma de fazer agilidade dentro da sua empresa. E isso é um baita de um celeiro para novos métodos, novos processos, né? Descobrir novas coisas que depois podem ser escaladas assim para empresas muito maiores, para contextos muito maiores, mas geralmente nasce pequeno mesmo. E acho que essa é uma ideia não só de agilidade, como de empreendedorismo, né? Você ser uma célula para você formatar, seja um produto, um processo, né? Uma inovação. Então, acho que faz todo sentido, sim. Adorei. Que bom que você conseguiu levar isso, né, para um lugar onde o negócio está crescendo. Eu fico muito contente. Excelente. Muito além da tese, né? Muito além da Exato, teoria, né? Isso é muito exato, bom. exato. Eu falo que o universo é ótimo para mim, porque, gente, caiu como uma luva. Eu sempre digo, Vanessa, que o universo conspira, mas para aquele que está focado, né? Então, assim, existe a conspiração, mas acho que é né, um retorno de todo o investimento que você fez, né? Eu sempre digo que andam juntos, né? Então, assim, com certeza foi também, né, muito mérito, enfim, de toda essa tua dedicação aí no trabalho. E aí eu vou aproveitar um gancho que a gente estava falando antes de entrar aqui, né, na gravação aqui do episódio, que você estava falando que você ainda não disponibilizou. Tá lá a tese, mas não disponibilizou a ferramenta de uma maneira de fazer um lançamento dela, né, Vanessa? Mas você já está usando, quer dizer, você, além da tua tese, já tem um case. O que você está prevendo fazer? Quando é que o público vai poder aí botar a mão ou conhecer um pouquinho mais? A gente já teve um cheirinho aqui na tua apresentação, né, desse mapeamento, assim, que eu estou bem curiosa. Eu vou querer depois ver o do case, Vanessa, mas o que você pode trazer aí para quem estiver interessado em saber um pouco mais e até ser É, um segundo case? Enfim, a gente sabe que à medida que as pessoas vão usando, evolui também o próprio produto, né, Vanessa? O que você quando pode é contar que aí para vira gente? business, né, Carla? Quando é que isso vai virar negócio? Exatamente. Não, olha, excelente, porque assim, na verdade, a última fase que a gente tem dentro dessa proposta que o Stevard usou é a comunicação. E aí, daqui a pouco faz um ano que, né, que eu defendi, e aí eu fiz aqui, né, esse test drive, aprimorei um pouquinho mais, e agora chegou a hora, né, de comunicar para melhorar, para que a comunidade possa usar. E mesmo que não precise da minha intervenção, na verdade, eu quero deixar isso uma coisa pública, né? Que qualquer pessoa, inclusive que tragam outras, durante a pesquisa, outras pessoas colocaram coisas novas e melhore isso como uma ferramenta. Eu chamei, na verdade, agora de toolkit, na verdade é um kit de ferramentas que a pessoa vai lá e, puxa, acho que isso aqui faz sentido, aquilo não. Mas respondendo à pergunta, eu já tenho um material, na verdade está tudo disponível, links, passo a passo, infográfico, que já estava, inclusive, na tese, e aí agora a gente tem uma versão atualizada no Drive, então eu depois eu mando para vocês os links bonitinho do material. No futuro, eu pretendo fazer, sim, alguns materiais específicos sobre esses temas, né? Porque as pessoas também precisam conhecer um pouquinho mais sobre o tema. Falta um pouquinho de coragem ali, né, para eu começar isso, mas eu vou mandar para vocês os links, vou deixar, né, na descrição também, quem quiser me procurar. Tem um e-mail, inclusive, do Campus Agilidade Empreendedora, para tirar dúvidas, né, e também pode me acionar no LinkedIn, para a gente trabalhar, né, esse material, ajudar, falar um pouquinho mais sobre o incentivo de comportamentos empreendedores dentro das organizações, o quanto isso ajuda não só em métodos ágeis, tá? Mas a minha orientadora tem pesquisas para projetos como um todo, né? Para a empresa, para vantagem competitiva da própria empresa. Orientação empreendedora. Eu adoro esse tema, então eu vou deixar os links, vou montar o material e vou publicar. E aí, quem quiser pode me procurar. Terei o maior prazer de falar sobre isso.
Fantástico, Vanessa. E tem tudo a ver com o nosso propósito aqui, né, Patané, que é disseminar realmente, né, a informação e cada vez mais trazer a colaboração. Acho que todo mundo acaba, né, tendo aprendizado, é um ganha-ganha, como a gente diz, né, Vanessa? É Exato. muito bacana mesmo. E aí eu vou explorar um pouquinho mais, né? A gente que deu uma passadinha de olho ali, pelo menos, né, numa pedaço ali da ferramenta, você tem então ali, né, a questão ali dos princípios, enfim, né, da orientação empreendedora, e eu vi que você tem alguns perfis, como liderança e outros perfis. Com qual objetivo você imagina, né, a empresa ou você tem usado, por exemplo, desde uma atração na captação ali de uma entrevista de uma pessoa, numa formação de time, para eu reconhecer ali os perfis que eu busco, o autoconhecimento, enfim. Como é que é esse uso desse mapeamento, né, de perfis que eu vou ter de profissionais dentro seja da minha empresa, do meu time, da organização, versus montagem de equipe ou contratação de pessoas versus orientação ali empreendedora, né? Como é que a pessoa usufrui, qual o ganho e como é que eu me utilizo disso dentro da organização, Vanessa? Perfeito. É, tomando como base que minha pesquisa fala muito de desafios. Eu não falo problemas, porque problema é uma coisa negativa. Desafio a gente, né, a gente ultrapassa, a gente melhora, então desafios. Então, um ponto importante da tese é superar desafios da adoção e uso de métodos ágeis. Quando eu fiz aquela primeira pesquisa, eu vi que na literatura, se você olhar a literatura, você vê que tem três dimensões, três classificações, por assim dizer, de desafios. Uma delas é pessoas. Então, é pessoas, processos e cultura, gestão e organização. E auto-organização. Então, o que acontece? Pessoas é um ponto muito importante nesses desafios. E quando eu falei lá quando eu fui naquela empresa inicial, eu falei com pessoas do RH, né? E eles colocaram coisas que a gente já vê mesmo no dia a dia, tá no State of Agile. Às vezes a pessoa não tem o perfil, né, que deveria. E também não conhece os perfis, né? Qual é o comportamento que você. Características, eu chamei de características na tese. Quais características que as pessoas têm que ter para ajudar, né? Então, ela tem que se identificar também, né? Identificar nos seus pares, incentivar e permitir que seus pares também tenham. Então, quando a gente está falando de time ágil, então, quando eu falei desafio de pessoas, eu estou falando do time, dos três papéis. Como o Canvas ele é agnóstico, então ele não vai nem por um nem por outro, ele, né, ele permeia os princípios e valores do manifesto e não uma prática em si. Então, bom, vamos falar de pessoas, né? Quais são as características que as pessoas têm que ter? Aí tem dois pontos, do ponto de vista da pessoa, então quando a Carla respondeu, ela viu do ponto de vista dela, e o ponto de vista que ela gostaria que ela identifica que os seus pares, porque falamos de time ágil, né? Então, tem pares, os seus pares também seriam, características seriam importantes que tivesse. Então, eu vejo que tem duas coisas aqui. O próprio time, que durante as interações, durante o trabalho deles, ele observa no colega, né? E se observa quais são as características importantes naquele trabalho, e incentiva. E outra coisa que a gente viu muito como achado, permite que o outro tenha. Porque às vezes você não entende que o líder, ele tem que, e apareceu muitas vezes isso, ele tem que permitir também que o grupo seja daquele jeito. A área de negócios tem que permitir também, ela tem que entender empatia, que o outro também vai trabalhar daquela forma, e que isso é bom, né? Isso é importante, isso é bom. Então, na hora que no grupo focal que eu fiz, também foi identificado, puxa vida, e essa relação é muito positiva, né? Estou enxergando no outro necessidades importantes, que eu posso até no meu dia a dia não ter me ligado né, que aquilo deveria, que aquilo é importante, mas na nossa conversa aqui eu vejo que ele não está competindo comigo, não é uma competição, é uma colaboração, eu permito que ele seja assim, para que ele possa fazer o trabalho dele, eu tenho essa compreensão disso, e ele também vai entender, vai ter empatia com as minhas características. E pelo lado também do RH, né? Então a gente
a área, o RH, às vezes ele tem muita dificuldade de. A pessoa é muito boa tecnicamente, a pessoa é muito boa de conhecimento de negócios, de produto, a pessoa é muito boa em liderança, mas será que ela tem aquelas características que se enquadram dentro da metodologia, pensando nos princípios e valores de colaboração, de comunicação? Então, ali, por isso que eu acabei chamando de caixinha de ferramentas, onde você pode identificar ali características importantes para trabalhar com os princípios do manifesto, mas também com os comportamentos empreendedores. Interessante, mas é mais pelo viés ali do soft skill mesmo, né, que você acaba É. pegando, né? Tem soft skills, boa pergunta. Porque Uhum. tem soft skills, então tem conhecimento, ó, então tá dividido em conhecimentos pessoais, características pessoais, características interpessoais, então como eu sou com os outros, e conhecimento técnico. Então, essas foram 3 perguntas para cada um, né, dos papéis de agilidade. Quais são as características pessoais, as características interpessoais para poder lidar com o outro, e também conhecimentos técnicos, né? E aí, conhecimentos técnicos, foi isso que a gente falou lá atrás, né? Então, assim, nem sempre são conhecimentos técnicos de agilidade, mas são conhecimentos técnicos daquele papel que ele está exercendo, ou que ele, né, vê ali dos seus pares exercendo. Pelo que eu entendi, né, Interessante. Vanessa, você pega esses 3 vieses de conhecimento técnico, pessoal e interpessoal e analisa nos vieses ali de né, da questão ali da orientação estratégica, né? Em relação à proatividade, como é que ele tem conhecimento técnico, pessoal e interpessoal. Seja um líder, uma pessoa de negócio ou um técnico. Nessa Exato. linha vai sendo feito o mapeamento. Então, eu pego um papel e analiso para aquele papel 3 dimensões, na verdade é um cubo, né? 3 dimensões, 3 colunas que você tem ali, né? De interpessoal, pessoal e técnico, versus, né, as orientações estratégicas, e aí eu consigo ver se eu conheço técnica, como é que eu sou na minha desenvoltura pessoal e com os outros em relação a uma Exato. orientação estratégica. Achei bem interessante, estou bem curiosa para ver isso assim Exatamente. no uso, né? Muito E, legal. e cada orientação empreendedora, cada dimensão, ela está ligada a princípios. Então, Sim, a pessoa ela fala assim, bom, para eu atingir esses princípios do Manifesto Ágil, dentro dessa dimensão aqui, quais são né, as características que esses perfis devem ter? Então, foi um trabalho bem robusto, né, para me ajudar a chegar nesse material todo, né? Muito bom, minha amiga Vanessa. Mas acontece o seguinte, aqui no Agile World, quando esse barulho acontece, quando o sino toca e o mundo reverbera, o que que acontece? A gente convida aí o nosso participante, a pessoa que veio aqui bater um papo com a gente, a contar uma história de perrengue. Uma coisa engraçada, uma situação cômica. Afinal de contas, toda essa pesquisa deve ter tido algum percalço, não é possível. Alguma coisa aconteceu aí. Você tem algum caso para contar para nós, minha amiga? Vixe, tenho várias. Bom, a notícia boa é que no dia seguinte que eu vim para cá, recebi esse convite, então, mas nem tudo é só coisa boa. Então, o que acontece? Assim, eu tinha 3 anos para terminar a tese e eu tava, né, perseguindo e tudo mais. Eu tenho um filho de 14 anos hoje. Então, ele acompanhou todo o meu mestrado, né? Ele foi até na minha qualificação do mestrado e ele sentou no chão, porque ele era bem pequeno. Ele deitou no chão, assim, gente, era presencial. E aí os professores falando na minha cabeça. Eu levei porque eu era muito ausente, assim, né? Tinha que dividir, falei, vou levar para ele ver o que que é. Imagina, tinha 8 anos, não entendeu nada. E eu tenho essa proposta sempre de mostrar para o João que o estudo, o trabalho, o esforço vai ser sempre muito bem recompensado. Ele tem 14 anos, é uma geração bem diferente da minha, que passei por muita dificuldade para estudar e, né, lutas dentro da família mesmo, e ele não tem, né? Então, como é que eu vou mostrar isso? E, e aí eu tinha um cronograma que fazia com que eu realmente defendesse dentro do período. E eu falei, não, eu vou colocar isso como um desafio para mim,
Então, nessa época, mais ou menos, no final do ano passado, eu tinha condições de terminar, né, fazer, porque ficou muito grande, muito robusto. Eu tinha condições de terminar pensando que eu estava trabalhando home office dentro de casa, né, dona de casa, tenho 2 gatos, cachorro, marido, filho, mãe, enteados, toda uma complexidade, e eu falei, não, eu vou conseguir. Então, eu imprimi uma foto minha que eu tenho com a minha orientadora em Bentley, em Harvard, que a gente foi, né, fazer um estudo lá nos Estados Unidos, deixei na minha frente, gente. É, coloquei um papel na minha assim que eu vou defender no final, né, de 2021, você, na verdade, eu ia, hoje nós temos outras, graças a Deus, outras mulheres, mas na época eu ia ser a primeira mulher a defender. Eu tinha um colega que também estava dentro do cronograma e ele defendeu e logo em seguida eu defendi. Eu deixei esse post-it, era dia e noite, olhando para aquele post-it, olhando para aquela foto e pensando, é isso que eu vou mostrar para o meu filho. Então, foram dias e noites, eu colocava mantra, eu tomava café, nesse momento foi um momento de muita alegria. Então, não teve um momento, assim, apesar de estar muito cansada, de muito esforço, eu me sentia muito feliz. E aí, depois que eu defendi, deu tudo certo, aí se desaba, né, final do ano e tudo mais, mas assim, força de vontade, colocar um propósito maior. E eu só pensava, na hora que eu terminar isso aqui, eu vou publicar, as pessoas vão poder usar. Eu já passei por desafios, metodologia, as pessoas vão poder passar. E teve uma jornada de colaboração, né, durante todo esse período, das pessoas abrirem espaço para mim, para conversar comigo, das empresas conversarem comigo. Então, assim, eu coloquei isso como um grande propósito. Falei, não, eu vou ser a primeira mulher a defender, e depois outras pessoas, claro, vão seguir. E isso vai ser usado pelas pessoas para facilitar, né, uma ferramenta para facilitar o dia delas. Então, com tanto propósito bacana, deu certo. E aí eu consegui terminar e agora chegou a hora de quem quiser colaborar, né, participar e usar e melhorar isso. Foi isso. Então, acho que assim, muito perrengue, né, dia e noite, mas deu certo. Eu Tem fiquei que persistir. curiosa, Vanessa. Teu filho foi na defesa, agora com 14 Foi, anos? porque foi online. E Aham. aí ele participou da minha apresentação, aí depois vieram, né, horas, né, dos professores e tal. E aí ele saiu, ele foi, meu marido também, e eu tava com problema de saúde na família. Meu marido saiu do hospital com quem ele estava, né, e foi para casa e assistiu também. Então, assim, era muito problema em casa, muito desafio para enfrentar. E ele foi, ele é muito orgulhoso. E é isso, gente. A gente não tem outro caminho. Tá É vendo? trabalhar com Isso é que é propósito. perrengue, hein? É muito Isso, perrengue, gente. isso é que é perrengue. A pessoa, quando acredita, quando a pessoa tem propósito, bicho, você é um trator vivo, né? Você é uma força da natureza. E é muito legal você ouvir das pessoas que têm um propósito, que acreditam, da onde elas tiram força, né? De que forma elas fazem para poder chegar do outro lado. Isso é lindo, isso é inspirador, né? Eu acredito muito em poder de propósito. Falar de propósito, para mim, é quase um pedido de casamento. Eu sou apaixonado pelo tema propósito, gente. Desculpa, mas é uma coisa que realmente me motiva. E falar de pessoas e falar de propósito e como isso muda a vida das pessoas, né? Como isso realmente. O pessoal fala que a fé move montanhas. Experimente usar o propósito, né? Então acho que o propósito está lá arraigado na fé. Então você vai ver o que é mover. Você move uma cordilheira inteira, galera. Muito Daria para bom. até mudar a frase, né, Patané? A fé no seu propósito move além de montanhas. Muito além de montanha. A montanha é só o morrinho. Muito bom, gente. Muito bom. Fantástico. Vanessa, passou voando. Eu olhei a hora que o nosso tempo já está terminando. Agradeço de coração. E aí, como sempre, a gente deixa esses últimos minutinhos para você falar o que você quiser. Dar dicas ou falar um pouquinho mais da tua tese ou de algum qualquer coisa. O palco é seu aqui para você finalizar aqui o nosso episódio. Bom, primeiro, assim, eu estou muito feliz, agradeço
muito, sou fã. Para mim é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui falando com vocês, esse espaço, né, para a gente conversar. Mensagem, gente, é isso, propósito, a gente trabalhar com colaboração, eu acredito muito nisso, é um lema na minha vida, né, trabalhar em colaboração, né, me coloco à disposição para quem quiser conversar sobre o tema, ajudar também a entender como é, né, a academia, porque é um outro mundo, né? E essa relação, né, com as organizações, quem quiser também conversar sobre o desenvolvimento de uma startup, de uma fintech, quais são os processos que a gente tem, falar um pouquinho. Eu tenho alguns artigos, mas eles são bem científicos, né? Eu tenho que fazer essa tradução também, tá na minha lista mas podemos conversar desses estudos que eu tenho feito, me coloco muito à disposição, porque a vida é troca. As pessoas me ajudaram muito no caminho, não só no caminho da tese, mas no caminho de vida, né? Então, eu cheguei a ser doutora porque muita gente me ajudou, com meu filho, com várias coisas, não só profissionalmente. Então, a vida é troca. Então, eu me coloco à disposição para quem quiser falar sobre qualquer assunto de projetos, de empreendedorismo, academia, porque é isso, eu só tenho a agradecer, gratidão por esse momento e muito obrigada mesmo. É só isso que eu tenho para falar e coloco à disposição de quem Poxa, quiser conversar. Vanessa, obrigado demais por você poder ter vindo aqui falar com a gente, dividir esse trabalho lindo que você fez, poder motivar as pessoas aí com as suas palavras, com esse, pô, acreditando, sabe, dando esse propósito, dando tipo mostrando para as pessoas que, poxa, se você realmente acredita naquilo que você está fazendo, se você acha que aquilo vai dar frutos, ó, tá aí, cara, a Vanessa aí mandando super bem, evoluindo num tema, trazendo inovação, trazendo frescor para a agilidade, trazendo frescor também para o empreendedorismo, né? Eu acho que e casando as duas coisas, né? Trazendo aí essas duas coisas de maneira tão brilhante, tão bacana, né? Eu peço que vocês acompanhem a Vanessa aí, deixa aí a Vanessa aí no coração de vocês, porque logo, logo vem coisa boa aí, acho que vale a pena acompanhar esse trabalho ainda, vocês vão ouvir muito falar dessa nossa amiga aqui. Vanessa, obrigado e deixo para todos os nossos amigos aqui, os nossos ouvintes que acompanham a AWP, aquela mensagem. Vamos agilizar o mundo? A Vanessa agilizou, e você? Bora agilizar! Bora? Valeu! Valeu, galera! Obrigada, viu? Obrigado, tchau!